E hoje vamos dar início a esse novo podcast. Eu roubei a cena mesmo, querida. O que é isso? Tu te conhece, mana? Eu não te conheço, né, mano? Depois dessa loucura de interromper a minha fala. Então, essa foi uma forma, né? Isso. Olá, ouvintes, olá, assistentes. Esse é mais um episódio do podcast. Sinceramente, olha. E hoje, a pergunta-chave é: tu te conheces? Eu não. Eu sou Marcel Filgueiras. Isso, Marcos Fernandes. Então vem com a gente que tem. Sinceramente, olha. Ai, mana, pra que eu tiro o óculos pra enxergar as coisas? Parece aquelas tias. Tá, ok. Ok, Marcos, é o seguinte. Eu já perguntei pra ti agora se tu te conhece. Tu te conhece? Sim, com certeza. E por que tu achas isso? Por quê? Porque foi uma busca, foi uma jornada, foi uma imersão. É isso daí mesmo, entendeu? Foi muita porrada na cara. Muito Rivotril, muito ayahuasca. Na verdade... Muito fumo. Olha, isso é sério, eu te processo, tu Fala, prova. mana, fala. Não. Fala por que tu acha que tu te conhece. Não, na verdade, o processo de autoconhecimento, ele é algo que vem na nossa vida, né? A gente já falou isso nos outros episódios, que no meu caso foi através de muito quebra-cara, né? Então, por diversos motivos, por diversas vezes, foi de viver, na verdade, né? Então, de vivenciar certas experiências, de vivenciar muitas coisas que os ditames da sociedade moral... Os ditames da sociedade. Os quem, menina? Os ditames da sociedade, né? Os status quo da sociedade. Era Agora, pra simplificar, ela manda um latim, entendi. Então, vou voltar aqui. Não, tá tudo bem, continua. Ela se perdeu. Sabe por que ela se perdeu? Porque ela estava em Nárnia. Ela entra no guarda-roupa e ela vai embora. Ela vai embora desenfreada. Ela pega o cavalo e sai pelo campo. Ai, mulher. É, então, Guamona, é o seguinte, vai. Por fala. onde? Então vamos lá. Por onde eu começo pra falar? Não, tu já começaste. Por onde Termine que tu começaste. Tá vendo, gente? Tu acha que uma pessoa dessa se conhece? Olha aqui quem tá ensinando inteligência emocional pra ti. Olha aqui, querida. Então vamos lá, voltando. Né? Mais perdida que agulha em palheiro. Essa aqui é a referência. Não, bora, bicha doida. Vamos, mano, eu tô te esperando. Terminando a ideia. Pegando do meio. Eu sabia, mano. Eu assumo. Fica tranquila, bebe uma água. Eu assumo, fica tranquila. Vamos lá, gente, é o seguinte, eu separei algumas dicas práticas que eu faço e que eu entendi que é por isso que eu me conheço, tá? A primeira delas são as DRs que eu faço comigo mesmo. Eu tenho várias DRs comigo, gente. Como é DR contigo? DR comigo é o seguinte, eu sou uma pessoa que vivo em briga com a balança, uma relação absolutamente tóxica. Sim. Entendeu? E que é tóxica, sabe aquela relação que tá tóxica, que tu não sai dela? Sim. Essa é a Você minha, fica mas eu vou sair. persistindo. Eu vou sair, Você tá? fica Eu tô ruminando, profetizando em nome de Jesus. Você fica Olha ruminando, só, né? é o seguinte. Eu tenho essas DRs comigo em que, exemplo, se eu como a semana inteira, à noite, janto uma bela de uma farinha, uma farofa, um feijão, isso naturalmente te incha com muito sal, porque eu amo sal. Aí chega no fim de semana, tu quer colocar aquela roupinha, aí lá vai, marca, o zíper não fecha, a calça não abotoa. Aí eu olho pra mim e falo, bem feito. Porque quando tu comeste, ninguém tava te empurrando comida na boca. Tu não estavas fazendo nada à força. Então, bem feito pra comida não caber em ti. Espero que a partir de agora tu cries vergonha. Às vezes crio, às vezes não crio. Que fique claro. Então, isso é um tipo de DR que eu tenho comigo mesmo. Outra DR que eu tenho comigo. O que eu sinto em relação ao que os outros fazem pra mim. Então, quando eu me irrito muito com alguém, quando alguém desperta algum tipo de ira em mim, eu sempre avalio o quanto aquela pessoa é importante na minha vida. E aí, o modo como eu reajo a isso, se for muito exacerbado, se estiver me magoando muito, eu tento ressignificar isso, sabe? Então, isso me ajuda pra caramba. Eu literalmente paro e penso e elaboro sobre aquele assunto. Outra coisa, tudo isso se dá porque eu realmente peito a vida de frente. Esse negócio de, vou deixar a vida me levar, querida, não sou camarão nem tartaruga, pra esperar a corrente marinha me levar pra onde vou. Não. Eu decido pra onde a vida vai me levar.
entendeu? Eu decido, então eu não espero, eu assumo as minhas responsabilidades, as responsabilidades dos meus atos. Se eu chego atrasado em um local, a culpa não é do trânsito, a culpa realmente é minha por ter saído mais tarde, não ter saído com programação. Claro, aconteceu um acidente, bateram na traseira do carro, não tenho o menor controle sobre isso. Deste modo, não tem porque eu fazer a louca e falar, tá vendo, a culpa é tua, foi karma teu. Não, né, gente? A gente tem que trabalhar com o mínimo de bom senso. Então, por conta disso, por conta desses processos que são diários, são policiamentos, que eu fico lá, paro e penso, eu acredito que o meu processo de me conhecer, que eu acho que nunca vai ser completo, ele realmente está andando. Não é uma coisa estagnada. Na verdade é um processo que você está vivendo, né? Isso. Você está vivendo, você está aprendendo com todas as experiências que você tem no teu dia a dia, né? Então eu acho que uma das formas de você se conhecer é essa mesmo, sabe? Você realmente colocando as tuas questões pessoais diante de tudo aquilo que está acontecendo no teu dia a dia, tá? Então isso é muito importante. E tu fazes o quê? Eu faço muita coisa, querida. Eu faço... Ainda ganhando tempo pra pensar, ganhando tempo. Olha aqui, ó, carregando. Sabe uma coisa que foi muito útil pra mim, que é muito útil pra mim na questão do autoconhecimento? Eu gosto muito de natureza, né? Eu gosto muito de fazer trilha, eu gosto muito de ir pra cachoeira. Trilha de pegação? Não. É trilha mesmo de chegar na cachoeira. Entendi. Não é aquelas atrás do metrô? Não. Onde que tem isso? Me conta. Ih, mano, entra no Twitter que tu vai descobrir já. Não, enfim. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de me conectar com a natureza, tá? Então, eu encontrei na natureza, né, na cachoeira, no rio, né? E a gente é de Belém, a gente sabe isso desde pequeno, né? Todos os momentos que eu tava... A gente tem a floresta. A gente tem a floresta amazônica dentro da gente, né? Então, isso é uma coisa que desde pequeno eu percebi, que eu trago ainda pra hoje. Todas as vezes que eu ficava bem chateado quando meu pai e minha mãe brigavam, eu passava férias no interior, né? Peixe boi, né? Peixe boi. Peixe boi, mano. Quando ela corria com o cu só mosquito. Pra cima e pra baixo, querida. E aí a gente passava férias lá, era bem legal. Então lá, tipo, eu criei, né? Eu fui criado, né? Eu cresci ali. Então todas as vezes que a mamãe brigava com a gente por alguma coisa, meu avô e tal, que eles eram muito rígidos, né? Naquela época a gente tinha uma criação muito rígida. E aí eu conseguia ir, né, lá pro rio, que ficava atrás da igreja, eu e meu primo, né? E a gente ia pra lá, a gente ficava conversando, passava horas e horas e voltava pra cá no final do dia. Então, depois, hoje eu entendo que aquele momento era o momento que eu tinha de me conectar, né, de voltar a sentir aqueles sentimentos bons, né, entender o que a minha mãe tinha falado naquele momento, meu pai tinha falado naquele momento pra mim, era importante na cabeça deles, mas que não tinham feito uma coisa tão boa, tão positiva pra mim, mas que eu fui pra lá, consegui mudar todo aquele sentimento negativo, toda aquela coisa ruim. Então aquela raiva que eu tive, né, de responder, de fazer alguma outra coisa, pra mim era deixada ali, né, na cachoeira, na água, eu tomava, me encantava ali com tudo que estava acontecendo. Então hoje eu ainda trago um pouco disso, né? Então quando eu quero, na verdade, sair um pouquinho do automático, dos problemas que a gente vive no dia a dia, desacelerar um pouco do hospital, dos pacientes, né, do sofrimento que a gente vive muito, né, nessa questão do atendimento dos idosos, né, no atendimento dos hospitais e tal. Então isso causa na gente um sofrimento grande também. Então a cachoeira para mim, a conexão com a natureza, né, isso foi muito bom. E quando eu aprendi a meditar, eu uni essas duas habilidades. Né? Então hoje eu me conheço muito mais quando eu paro e quando eu sinto tudo aquilo que está acontecendo, né? Todas aquelas coisas, aqueles sentimentos que eu não consegui compreender em alguns momentos. Né? Então às vezes tinha uma resposta automática, né? Era completamente impulsivo, né? Então aquilo ali hoje faz mais sentido e tudo isso graças aos momentos que eu tive com contato com a natureza. Tu sabes que a minha relação com a natureza não é... Não é boa? Não, ela é boa. Ela não é tão bem definida. Por exemplo, eu fui pra Bonito, no Mato Grosso do Sul, um estado que eu amo. Eu fui pro Pantanal também, no Mato Grosso do Sul. E ali, especificamente no Pantanal, né? Que eu tava numa pousada que era no meio do Pantanal mesmo, assim. Então, éramos só nós ali, as pessoas da pousada. Eu tentava forçar essa conexão, sabe? É porque eu sou muito São Paulo.
O meu ritmo urbano, é né? muito megalópole, eu sou muito urbano, sabe? Tipo, eu amo muito essa energia daqui. Ela me drena também, ela me cansa. Mas eu respiro muito isso, então é difícil pra mim desacelerar e olhar esse outro lado. Mas eu pensei assim, bom, eu tô aqui, então eu posso sim sentir e contemplar esse ar Esse puro. espaço, né? Eu posso contemplar esse silêncio, esse canto dos pássaros. Então, assim, eu tento me conectar com essas coisas que eu sei que são muito preciosas, sabe? Que fazem muito sentido e que eu não tenho sempre. Então, assim, não é uma relação nítida, mas é uma relação que faz bem. Sim. Entende? É igual quando tu tá numa rede, estão te embalando, mas tu não sabe quem é, porque Sim, tu tá sim. com sono. É a mesma coisa. E é válido lembrar, Marcelo, que assim, nem sempre o que eu consegui estabelecer como princípio para mim, né, de me conectar, Vale sair, pro outro. vale pro outro, né? Eu acho que cabe a gente, é aí que está a questão de se conhecer, é a gente experienciar diversas coisas, né? É você fazer, é você não ter medo e não ter medo de ter coragem, na verdade, né? A gente precisa ter coragem para fazer alguma coisa, porque muitas das vezes a gente acha que eu não vou gostar. Eu canso de convidar vários amigos, vamos fazer uma trilha. Imagina ficar no meio do mato, dormir no mato, tem cobra, não sei o que, tem mosquito, não sei o que. Mas aí algumas pessoas, né, que a gente teve uma experiência de desenvolver isso, elas chegam e falam, poxa, eu não imaginava que era dessa forma. Então, às vezes, a gente julga uma situação que a gente nunca vivenciou aquela. E, às vezes, aquela situação que a gente não sabia que nós íamos nos conectar tão lindamente, né, com o nosso ser, com a nossa essência, a gente acaba se conectando. Então, isso faz parte do conhecer, é viver novas experiências, né? Chegou a pizza. Pausa. Tá gravando? Gente, fomos distraídos pela pizza que nem vamos comer agora. Vamos primeiro fazer esse conteúdo Você para sabe- você que nos ouve e assiste. Mas tu tinhas o questionamento, manda. Então, eu tava pensando ainda agora, Marcelo, tem muita coisa assim, por exemplo. Muita gente chega e conversa às vezes comigo, né? A gente está numa roda e tem uma dificuldade muito grande, né, de trazer essa questão do autoconhecimento. A gente já falou isso já acho que no primeiro podcast, mas da dificuldade que a gente tem de se conhecer, ou então da barreira que a gente cria, né, nessa questão do avançar, para que a gente possa perceber quem realmente a gente é lá na nossa essência, né? Por que será? Eu fico pensando assim, por que será que a gente tem tanto medo às vezes de adentrar por esses caminhos que teoricamente não são tão visíveis, né? Não são tão claros? Bom, primeiro eu vou tirar esse copo daqui que eu tô vendo a hora dela bater com esse negócio de eu colocar essa mão pra cima, mão pra baixo. Com o meu copo em segurança, vou te responder. Ela tá nem acho- preocupada em molhar, já tá preocupada, sabe com o quê? Do copo quebrar e ela Quebrar perdeu o copo dela. O copo é presente da Isso minha daqui avó. Nunca teve uma pessoa assim tão O copo é presente da segurada, minha apegada, avó. apegada com as coisas materiais. Meu É aquilo Deus que eu do falei, é céu. porque tu não te conheces, mas eu te conheço. E te E conhecendo, eu sei que conheço tu muito pode bem, derrubar viu? esse copo. E eu te conheço muito bem, Mas viu? veja. Estás apegada no copo. Veja, Marcos, é o seguinte. Eu acho, gente, que no fim das contas, o problema principal de tudo, não acho que às vezes não é medo, não é insegurança, não é nada. Sinceramente, olha, eu penso que o principal problema está em as pessoas não terem a menor noção de por onde ir para se conhecer. Por quê? Porque desde pequeno a gente é adestrado. É assim que funciona. A gente não é educado nem ensinado. A gente é adestrado a seguir colonizado mesmo, regras. Então a gente tem sempre que se comportar de tal modo, fazer tal coisas, o plano de carreira tá traçado, os pais têm aquelas expectativas em cima de ti, a sociedade tem aquelas expectativas em cima de ti. Então todo mundo que foge à norma e que buscou se conhecer primeiro é entendido como louco. Como se fosse um bloqueio, né? Um É bloqueio taxado emocional, né? como louco. A gente vive numa Matrix. Eu gosto de fazer essa comparação clara. A gente vive em uma Matrix. E aqueles que decidiram acordar pra se conhecer, pra entender que a vida passa, que não estão esperando ficar super doentes pra ver que ou trabalharam demais, ou fizeram muito o que os outros queriam, ou não falaram nada. Tipo, essas pessoas que decidiram acordar e ir pra vida, elas são taxadas como loucas. São vistas como pessoas assim estranhas, esquisitas. Mas também entende? tem umas, Mar, que também começam naquele processo, né? Só para fazer um adendo que tu tá falando. Elas começam naquele processo, mas quando elas começam a perceber algumas coisas
nelas que justificam algumas atitudes, né? Por exemplo, começar a conhecer aquele lado mesmo mais sombrio, aquele lado mais trevoso, né? Elas desistem. Tá? E aí eu me pergunto, eu me questiono, por que uma pessoa dessa consegue? Porque aí vem o outro questionamento que a gente sempre coloca aqui. O autoconhecimento, ele é um caminho, não é um caminho tão simples e fácil. Ele muitas vezes pode ser bem doloroso. Porque para a pessoa, né, que tem toda uma atitude, uma prática, uma dinâmica de um jeito, quando ela começa a perceber que aquilo não faz mais sentido, aquelas atitudes dela, né, são por conta de uma falta ou de um trauma que ela teve ou de algum processo, e aí ela começa a adentrar na terapia, começa a entender todo aquele processo, ela ela fica com medo de entrar naquilo, com medo, né, de conhecer mais coisas e se decepcionar, tá? Isso eu falo porque aconteceu um pouquinho comigo no início, quando eu comecei a ver algum lado que eu tinha de impulsividade muito grande, que me trazia uma negatividade de respostas automáticas, eu fiquei com medo mesmo, sabe? Tipo, com medo de ver, poxa, eu tô errado, sabe? E às vezes você se colocar numa condição de erro, né, de culpado por alguma coisa, faz você se sentir mal. E se você tiver uma baixa autoestima, você piora a sua autoestima, né? Então, é todo esse processo. Então, eu acho que, na verdade, o que você está querendo dizer também, né, isso faz sentido, isso pode ser auxiliado com isso. Eu sinceramente... Eu não alcanço isso de ir descobrindo um lado ruim meu e não querer saber mais. Eu não alcanço isso. Porque, como eu disse lá no começo, eu sou muito de peitar a vida. Eu sou assim, temos um problema, vamos resolver o problema. Então, comigo sempre foi a mesma coisa e a mesma dinâmica. Na verdade... me dá até um certo prazer, e eu não acho que isso seja sadomasoquismo, porque não há prazer na dor. Uma vez que não é uma dor pra mim descobrir lados meus que eu não goste tanto. Mas quando eu os descubro, eu tenho tão... é tão concreto pra mim de que eu tô realmente me autoconhecendo, que aquilo pra mim é mais uma vitória do que uma perda. Então eu me sinto realmente bem quando eu descubro, inclusive as partes ruins. Agora... diferente do que eu já vi, não, fácil não é. Mas o que é fácil, né, meu amor? Nada é fácil nessa vida. Fazer essa maquiagem belíssima não é fácil. Eu acho que depende muito de como você foi criado também. Sim, veja. Eu sei, aquilo, eu sempre trabalhei muito em saber quem eu sou. Saber o que eu queria, etc. Porque como um jovem gay numa família evangélica, eu tive muitos momentos de solidão, que eu transformei hoje em solitude. Então isso me fez muito bem. Mas... eu acho que você pegar essa dor, pegar seus traumas e escolher pavimentar o seu caminho, fazendo isso de pedra, não sendo isso o que te guia, eu acho que muda o jogo. É fácil? Bom, não foi pra mim, talvez não seja pra ti. Eu não sei, não tô aqui pra dizer se é fácil ou se é difícil, mas eu tô aqui pra te dizer que a escolha que eu fiz foi essa, e que se isso te inspirar de algum modo, que assim seja, que seja bom. Então eu acho ótimo, me descobrir. E eu trabalho, eu me policio muito. Tem um exemplo que pra mim é muito claro e foi surreal o modo como ele aconteceu. Eu tava na Avenida Paulista, e aí lá vinha uma mulher... Lá vem ela, com os exemplos dela. Ela vinha com um... cox dela. Não, ela tava com uma regata, e ela tava com uma camisa assim, embaixo dos seios. E aí, menina, ela tinha uma barriga bem proeminente pra frente. E não era gravidez. E aí eu olhei e falei assim, onde essa vai com essa barriga? Eu que nunca fui magra, cara, tá loucura, o nível da loucura. E aí, imediatamente veio o meu outro eu, que já vem de um policiamento muito anterior, e falou assim, ela vai onde ela quiser. Porque a barriga dela, tu não tem nada com isso. Pois bem, corta um mês e meio depois, em outro momento, em outro lugar, eis que lá me vem uma mulher com a barriga de fora, também proeminente, etc. E aí eu passei por ela. Quando eu passei por ela, que eu senti aquela coisa de déjà vu, sabe? Eu falei assim, gente, eu não elaborei o pensamento de fazer o julgamento em cima dela.
E isso me deixou extremamente feliz comigo mesmo. Porque eu acho que se conhecer passa muito por isso. Você honrar acordos que você faz com você mesmo. Você honrar as promessas que você faz pra você mesmo. É chegar ali no fim do ano, fazer aquele monte de promessa e realmente se empenhar pra cumprir. Entendeu? Ai, tem muitas variáveis, muitas coisas, a gente sempre fala disso, sabe? Você faz do jeito que der pra você fazer. Mas o ponto é, se você se propôs a não beber Coca-Cola por uma semana, é você passar uma semana sem beber Coca-Cola, entendeu? Vou dormir mais cedo e tentar ir lá e dormir mais cedo. Então, assim, você começa com pequenos acordos, depois você vai pra grandes acordos, né? Tipo, poupar dinheiro, tipo, emagrecer, enfim, enormes acordos, pelo menos pra mim. Mas eu acho que isso ajuda muito, Sim. porque você ganha autoconfiança em você mesmo. Com certeza. Quando você começa a se conhecer, você começa a criar pequenos hábitos, né? Então, quando fala em processo de mudança, né? Principalmente nessas questões relacionadas a autoconhecimento, para que a gente seja uma pessoa melhor, a gente começa a criar, fazer pequenos pactos com a gente, né? Então, pequenos hábitos são criados e aí a cada dia você vai somando um hábito novo, né? Você vai somando uma outra situação e até você chegar num ponto em que você criou um hábito grande, né? Transforma a sua vida, né? E que isso faz você pular para Sabe um hábito que eu adotei? É muito importante isso. Esse hábito eu adotei e ele impacta diretamente na vida do outro. Que foi o hábito de tentar não me atrasar. Enfim, minha diretora tá aqui, desde a dos 5, ela sabe quantas inúmeras vezes eu cheguei atrasada. Ou atrasei o começo do programa porque eu estava me arrumando. E isso me incomodava. Não era algo que eu tinha como, ai meu Deus, sou uma estrela, uma diva. Não, isso me incomodava. Porque não era por mal que eu me atrasava, entende? Não era por mal, mas era por essa falta de hábito de ter um respeito. É o compromisso, né? O compromisso. Não, e assim, ter um respeito pelo tempo do outro. Então, assim, uma vez que eu entendi que eu tinha que ter respeito pelo tempo do outro, especialmente porque eu queria que respeitasse o meu tempo, eu falei, vou colocar isso em prática. E aí eu comecei diminuindo os atrasos super longos, aí atrasava 10 minutos, 5 minutos. E hoje em dia, eu sinceramente faço de tudo para não atrasar nem isso, nem 10 minutos, nem 5 minutos. Eu durmo menos, eu tomo banho mais rápido, eu faço o que for para tentar chegar no local que eu marquei, Isso é legal. Passo raiva, pencas de raiva, querida, porque é um mundo solitário você fazer as coisas certas. Mas isso é legal. É um mundo solitário. Mas, vem comigo. Vem comigo nesse mundo que é bom. Me acompanha. Fala, meu anjo, eu sei o que você quer falar. Fala. Não, é só para complementar. Complementa. É que isso é legal quando a gente percebe alguma coisa que vai causar impactos positivos nas outras pessoas. Porque às vezes é uma coisa tão automática nossa, essa questão do horário, né? E se a gente parar para a gente perceber que essa mudança de hábito, né? Você se conhecendo, sabendo que mudando o mínimo que seja, você vai impactar positivamente na vida das pessoas. Então, o autoconhecimento é importante para isso. Tem coisas às vezes que a gente nem percebe, né? A gente nem percebe que o que a gente está fazendo, ele pode impactar positivamente. Então, eu, por exemplo, essa questão de horário, né? Eu também tinha uma dificuldade muito grande no início da minha profissão, com essa questão de chegar cedo nos locais. Então eu sempre cheguei atrasado e era cultural. Só que aí eu parei para pensar, falei, gente, eu não faço por mal, né? E aí eu fui entender, isso era cultural que já estava enraizado comigo há muito tempo, desde a época da faculdade, né? E aí quando eu parei para pensar, falei, não, mas isso daqui não está fazendo bem para aquela pessoa que sai da sua casa, acorda cedo, às vezes precisa ir para um trabalho, está 7 horas na porta do hospital, do posto de saúde para poder ser atendida, e aí eu chego 8 horas, ou chego no horário que... Então, assim, só que isso é uma coisa que às vezes você não percebe. Daí a necessidade de você se autoconhecer, para saber de onde que aquela situação que você está fazendo, ela vem, né? Porque parece para mim é uma coisa normal, mas a partir do momento que você começa a entender, a conhecer a dinâmica daquilo e ver o que de negativo aquilo traz para outras pessoas, a gente consegue realmente mudar e criar novos hábitos. Mas eu vou te confessar uma coisa, e vou confessar para ti que me ouve, que me assiste. Eu não adotei nem esse hábito em relação ao horário e nem o outro pelos outros. É por você, né? Eu não fiz nenhum pensando nos outros. Muito bom. Porque eu sou, assim, um defensor ferrenho da bandeira do amor próprio, tá? Sim. E uma bandeira de amor próprio que não é contornado de ego.
que não é contornado de egoísmo. Então, quando eu falo que eu fiz isso por mim, é porque dentro da minha cabeça, qual é a minha linha de pensamento? Uma vez que eu estou bem e que eu faço coisas que me sintam bem, considerando meus valores, enfim, o modo como meu modus operandi, considerando tudo isso, quando eu estou bem, e eu acabo emanando isso. Entendeu? Então, assim, o meu ponto de vista foi muito pessoal. E eu acho importante assumir isso, porque às vezes as pessoas realmente não têm esse compromisso com o outro dessa forma. Ela tem um compromisso com ela, então isso não é motivo de modo algum para te sentir culpado. Eu já fui um pouco diferente. Eu comecei a perceber o impacto negativo que eu causava na vida das pessoas. Não importa o caminho que tu vais tomar. Sim, sim. Tomando um caminho, chegando lá, mano, e não morrendo no meio, não adianta nada. E tem que lembrar, tá, né, tudo bem. que pode ter quedas, né, durante esse caminho, né? E que tá tudo bem você chegar, você ver a sua condição que você vivia e você, às vezes, voltar a ter aquelas mesmas atitudes, né? Você criar um loop, né? Só que você não pode, na verdade, fechar os olhos para isso e nem desistir. Tá? Quando tiver uma situação parecida com essa, é voltar atrás mesmo, é tentar de novo, né? Não perder a esperança, se motivar. Uma coisa que acontece comigo, que eu acho que é bem bacana. Uma hora chega, né? Uma hora tu chega lá, mano. Ou tu cansa e fica parada no teu lugar. Uma coisa que acontece comigo é que eu realmente parei para observar as situações. Então, assim, eu tenho uma situação típica que eu sei que vai me tirar o foco de alguma coisa, vai me destabilizar. Então, assim, sabe quando tu tá tão focado em melhorar, tão focado em te empenhar, que tu percebes que aquela situação ali é uma situação chave? Tu percebes que aquilo ali agora, o que eu posso fazer agora? Tipo, eu posso tomar a decisão do impulso de seguir como eu faria antes, ou eu posso fazer de outro modo. Então, assim, hoje eu tenho alcançado esses momentos, não é sempre, mas eu alcanço muitos deles, de falar assim, ok, a hora é agora, como eu vou agir? Isso, gente, isso faz com que tu crie um respeito por ti mesmo, porque tu cria um respeito pelo esforço que tu estás fazendo. Isso te motiva, te dá mais força, te dá mais gás. Então, assim, é muito bom. Gente, por fim, pra finalizar... Não, calma. Não, a gente vai se encaminhar pro fim. Não, só queria trazer uma discussão aqui. Não, eu quero comer a pizza. Caramba. Não, assim, é só um... Então traz uma discussão que depois eu encerro aqui com o meu pensamento. Eu acho que é um ponto muito importante essa questão do autoconhecimento, tá? Que eu percebo demais e que eu entrei nessa seara, é a questão do ego espiritual. Quando você começa a se conhecer muito, começa a fazer muito curso, você começa a falar muito sobre aquilo, você começa a desenvolver muito essas coisas, você coloca o seu poder pessoal, o seu pensamento acima de tudo aquilo. Tu te acha. Isso daí, a palavra tu é te essa. acha. Então é isso assim, você se coloca numa condição de melhor do que todo mundo. Como se você fosse o sábio, o grande sabichão, né, o detentor do conhecimento. E na verdade você acaba olhando as pessoas de uma outra forma. Só que na verdade, o que acontece? É tudo perdido. Né? Essa síndrome do pequeno poder é péssima. Pequeno poder, ego espiritual. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente começa a desenvolver essas questões relacionadas a desenvolvimento pessoal, né? Para que a gente também não se ache que está num patamar superior aos outros, né? E comece a olhar os outros, os defeitos dos outros, de uma forma mais julgadora, né? E se sentindo melhor e superior do que todo mundo. Vamos ser sinceros. Existem sim pessoas melhores que as outras. Não por raça, não por dinheiro, não por status, não por beleza. Mas por valores, por caráter, por princípios. É isso, querida. Você me encontra beatificada na igreja mais próxima. Então, assim, nesse aspecto, existem sim pessoas que são melhores que as outras. E essa questão do ego, ela é assim, ela é tão presente, ela é tão fácil de ser identificada. Gente, é muito fácil você identificar pessoas que são egocêntricas. Vindo de uma família evangélica, eu cresci na igreja. E eu via que existia esse ego para saber quem era que andava mais sobre os preceitos do Senhor. Então, aquela que tinha a saia mais comprida, aquela que sabia mais da Bíblia, aquela que, enfim... E eu olhava aquilo e eu achava tão patético. E parecia que já era Deus me livrando, sabe? Tipo, abrindo meus olhos. Porque eu falava assim, gente, não é o tipo de coisa que eu quero nem pra mim, nem pra minha família. Entendeu? Então, assim, era assim... Eu achava bobagem, talvez, porque eu já tivesse distante de tudo aquilo, né? Afinal de contas,
Um LGBT no lar evangélico já nasce com a sua própria fogueira de enxofre. Já tem esse terreno pra ele, garantido, né? Esse pedaço de chão. Então, isso tudo me distanciava dessa loucura toda. E eu olhava e falava assim, gente, eu não acho que é isso. Assim, sem saber muito, criança, falava assim, eu acho que não é isso, que é seguir as leis de Deus e tal. E mais uma vez, pontuando Deus aqui, porque foi a minha orientação de fé. Você não sei como funciona dentro da sua fé, se isso se manifesta em outras fés, mas não tome isso como, estou falando de modo geral. Estou falando de acordo com a minha vivência. E aí, esse egocentrismo, quando você usa isso, é igual gente que é muito inteligente, tipo eu. Gente que é muito inteligente e não compartilha conhecimento, amor, você não entendeu nada da vida. Nada. Conhecimento é para ser compartilhado. E conhecimento não é para ser utilizado como demarcação de poder. Eu acho que isso daí é a maior sacada de tudo, viu? Então, assim, se você usa isso e isso alimenta o seu ego e não alimenta, tipo, uma força que faz você construir, você unir, você criar aquela comunidade, gata, a senhora tá morta por dentro. Ninguém quer saber se a senhora sabe mais, sabe menos. Ninguém quer saber do seu ego espiritual. Né? Querida, acorda pra vida. Perfeito. Bora agir, gatinha. Não se dorme. Perfeito. Com isso podemos encerrar? Podemos encerrar. Antes que a pizza esfrie. E eu quero dizer pra todo mundo o seguinte: aprendam a se conhecer e principalmente a conhecer aquele lado que você mais tem medo. Tá? Não tenha medo, tenha coragem de entrar e de explorar todos esses sentimentos, essas emoções que podem vir. Um beijo pra todos, né, Marcel? Eu quero terminar, tem muita coisa pra falar. Só um minutinho, que tá tão legal aqui. Quero falar duas coisas. Gente, não, a gente vai terminar, mas eu quero falar duas coisas. Não, senhora, só um minuto. Eu quero falar que quando você sabe quem você é, você fica blindado contra a opinião do outro, que diz que você é A, B e C, mas você sabe quem você é. E principalmente contra uma situação muito corriqueira, que o termo surgiu há pouco tempo, apesar de ser uma prática antiga, que é o gaslighting. Que é a pessoa fazer você acreditar que você tá errado. Isso. Então, quando você sabe quem você é, você não passa por isso, ou diminui os riscos de passar por isso. Né? Não se permita isso. E tem mais, biblicamente falando, ama teu próximo como a ti mesmo. Lê do engano de quem acha que o próximo é a pessoa que está do lado. O próximo é quando você ama. Você pega o seu espírito e ama o seu próprio corpo. Você cuida do seu templo. Entendeu? O significado é esse. Perfeito. Se não for, tô nem aí. Eu acabei de ressignificar isso dessa forma. Perfeito. E é isso mesmo. É isso aí. Um beijo! E filosoficamente falando, Sócrates disse, conheça-te a ti mesmo. Pronto, Sócrates, minha amiga, grande amiga minha. Um beijo, até o próximo programa. Ai, eu amo esse programa, gente. É que tu era bem tóxica, né? Eu já fui sempre bem maravilhosona. Não é, diretora? Você fala dessa forma, assim, tipo, parece que eu... Enfim, não, realmente, a gente tem que assumir, né? É óbvio, né, gente? É difícil. É uma coisa... Não, tá aí, eu acho que a maior prova é essa, né? A gente tá aqui, a gente poder entender que aquela atitude que nós tomávamos antigamente, né? Aquele ser que nós éramos, né? Que eu, né? Ai, me perdi. Vamos ver se ela se conhece. Não, porque senão você fica uma exposição, bicha. Que exposição? Não falei nada que tu falaste aqui antes, mano. Bora dessa. Não, é que tem que ver uma forma de eu não me expor, Entendi. Então tá bom, vamos para o próximo tópico. Não, vamos falar do outro tópico pra tu não te expor. Deixa eu finalizar. Entendeu? Mostra o peito na boate, agora tá aqui, não vou me expor. Não, bicha, porra. Filha da puta, isso, né? Querida. Eu falei que eu ia te espremer. Eu falei, querida. Puta que pariu. Sinceramente, olha.